Galera, tá começando mais um Pode Engajar, um podcast que a gente faz aqui voltado para negócios, empreendedorismo, lançamentos, marketing. E aqui, como eu sempre falo, nós só trazemos pessoas extraordinárias, pessoas que fazem acontecer. E hoje aqui na mesa do Pode Engajar está com a gente o Sidney e a Suzana. A Suzana que trabalha com lançamentos, ela que é conhecida tanto em Imperatriz, no Maranhão e no Brasil todinho, certo? Ela tem um produto chamado Save Med, onde ela ensina doutoras a investirem na bolsa. E junto com ela o esposo, que é o Sidney, ele que orquestra toda essa movimentação, toda essa parte digital. E eu, de antemão, eu vou falar a mesma coisa que eu falei dias atrás para eles, que vocês são resposta de oração, vocês estão aqui, são resposta de oração. Deu um negóciozinho aí atrás com um arquivo aqui do nosso podcast, mas nós vamos fazer esse podcast de novo e vai ser pancada, Augusto. Vai ser pancada esse podcast. Eu queria que vocês se apresentassem, para quem não conhece vocês. O Cid eu conheço, eu comecei a seguir a Suzana, e ela me falou do esposo dela, né? E aí eu comecei a seguir ele. O cara é triatleta, o cara gosta de andar de bicicleta, mano. E ele é full. Ela se apresenta aí, sim. Depois a Suzana se apresenta e a gente começa o podcast. Bom, e aí, Jeff, obrigado pelo convite. Cara, meu nome é Sidney Garcês, eu sou professor de educação física, né, inicialmente. Acabei endereçando mais por essa carreira do marketing digital por achar uma necessidade, que eu precisava ir para o digital, de alguma forma, para expandir os meus atendimentos. Foi assim que eu entrei no digital, e hoje a gente tem uma empresa que trabalha exclusivamente no digital, a qual a Suzana faz parte, a gente faz parte, né? Então, eu sou professor de educação física, hoje eu coordeno essa empresa que chama SSD Digital, né, que a gente trabalha com lançamentos digitais, e um dos hobbies que você falou é o ciclismo, né, que a gente gosta, que a gente treina tanto a parte física como a parte mental para superar os lançamentos. É coisa absurda, é coisa assim de 100 e poucos km, e é tranquilo, tá certo? É consistência e persistência mesmo. Todo dia que eu entro no Instagram do Sidney, ele tá andando de bicicleta. Eu acho incrível isso aí. E eu fico constrangido. Assim, eu até conversando com minha esposa, eu falei, cara, eu preciso entrar nessa mesma linha aqui, cara. Como é que eu vou chegar nos meus 40 anos desse jeito? Mas é exatamente isso para que serve a rede social. É para inspirar outras pessoas. E eu posto lá justamente para inspirar. Porque ela fala que o Sidney tá de manhã cedo, 5 horas da manhã, pedalando. Também, viu? Eu tô no teu grupo lá no teu canal, que tu abriu lá. Eu tô lá no grupo e tu manda as coisas, a bicicleta quebrada, o pneu furado. Tô lá. Suzana, se apresenta pra gente. Quem é a Suzana? De onde é que ela é? Suzana Garcês, esposa do Sidney. Eu sou médica, sou imperatrizense. Mas eu me formei na Universidade do Estado do Pará, em Santarém, no Pará, em 2013. Então, esse ano eu fiz 10 anos de formada. E, de forma, assim, divina, vim parar aqui, né? Nesse mundo dos investimentos. Porque, em 2015, me formei em 2013. Mas eu ganhava muito bem, mas não sobrava dinheiro. Eu gosto de comentar que quando a gente se forma em medicina, a gente tem a doce ilusão da riqueza. Eu acho que até as pessoas enxergam isso dos médicos. Parece que meu Deus, médico é rico. Então, a gente cria isso mesmo na cabeça da gente, médico é rico. E eu comecei a ganhar dinheiro e gastar. Por quê? Mês que vem tem de novo. Qualquer coisa eu trabalho um pouco mais, qualquer coisa dá mais um plantão. Então, assim, quer R$1.000? Mais um plantão. É meio doido isso. Só que chegou o ponto, aí em 2014 nós casamos, chegou o ponto de 2015, a gente tá meio discutindo por causa de dinheiro. Nós juntos ganhávamos R$30.000, não sobrava nada. E aí eu falei, não, a gente precisa tomar um rumo, porque isso aqui tá muito errado. Aí eu comecei a estudar sobre investimentos em 2015, mas não era para ajudar ninguém. Eu não queria ajudar ninguém, eu não tinha nenhum propósito com isso. Era apenas para resolver uma dor interna ali dentro da minha família. Entendi. Só que nesse processo eu comecei a estudar sobre investimentos, mas eu não tinha
Eu não tinha controle financeiro, não sobrava dinheiro. Foi um estudo que ficou guardado. Assim, eu não tinha como colocar em prática. Certo. Em 2017, meu filho nasceu. E aí, sim, aí veio uma mudança de vida diferente. Porque aí eu não tive dinheiro e fui em busca de conhecimento. E aí a história começou, né? E daí em diante eu comecei a ajudar outras pessoas, porque houve uma transformação na minha vida. Mas se tu quiser, eu continuo contando a história, senão eu paro por aqui. Peraí, que nós já não vamos chegar nela. Já não vamos chegar nela. Suzana, eu só queria entender o seguinte. Tu é daqui de Imperatriz. Sou. Sou. Como E diz o maranhense, nascida e criada, maranhense do pé rachado. E o Sidney é de onde? Paraense. Paraense. Como foi que vocês se conheceram? Me conta aí. Rapaz, é uma coisa muito... Era pra ser, porque não é possível. Um paraense só pra contextualizar, hoje pela manhã a gente estava conversando isso. Sim. Nós nos conhecemos dia 12 de setembro de 2010. Então, voltando assim na história, 15 de setembro, e aí a gente estava nesse momento, há 13 anos atrás, eu estava procurando ele no Orkut. Então, nós nos conhecemos em Santarém, no Pará, em uma festa folclórica de lá, da cidade. Chamado Sairé. Sairé, uma festa linda, dos botos. Muito bonita a festa, a gente se conheceu lá. É muito legal. Vá lá, viu? Dizendo o Sidney, diz aí, amor. O quê? Que tu me viu. Ah, não. É aquele negócio. Você que é casado, você sabe. Quando você vê a sua mulher, é uma estrelinha que aparece diferente. Aparece um anjo, eu acho que é o efeito do cupido, alguma coisa. Mas você vê aquele negócio. Opa, é diferente aquele negócio ali. É ou não é? A morena ali é diferente. Eu vou. Rapaz, vou aquele requebrado ali é. E foi assim que vocês se toparam. Foi lá na Sairé. Em Santarém, Sairé, Festival Folclórico de Santarém, no Pará. Eu fui me formar pra lá, ele é belemense, foi morar pra lá pra gente, e ele se formou lá também. Me formei lá também. Certo. A gente se conheceu lá. Se formaram, casaram, vieram pra cá, como é que foi? Ele foi embora pra Belo Horizonte, nós passamos um tempo namorando à distância. Eu formei primeiro, né? Ele formou em 2011 e ele foi pra Belo Horizonte, foi em 2012, por aí. Ele foi embora para Belo Horizonte, nós passamos um tempo namorando à distância. E quando eu me formei em 2013, em junho de 2013, aí eu botei o homem na parede, né? E aí, bora colocar as alianças. Falei, e aí? A gente vai continuar morando à distância? Ou eu vou pra aí, ou tu vem pra cá? Um ou outro. E aí eu trouxe ele pra Imperatriz. Aí namoramos um tempo, depois nós casamos em 2014, um ano depois de formada. Entendido. Aí ficaram por aqui. Me conta essa história do. Eu queria entender o seguinte. Suzana. Como foi que vocês chegaram no digital? É isso que eu queria entender. Como foi que vocês chegaram nessa vida digital? Porque vocês são muito fortes nessa área. E eu queria que vocês falassem as minúcias do processo, porque tem muita gente que pensa que viver. Eu vou colocar assim. Viver da internet é abrir stories no Instagram e ponto. E falar assim, arrasta pra cima, e não é. É todo um ciclo, é toda uma vida. Eu queria que vocês contassem as dificuldades e para vocês chegarem nessa vida. E depois a gente vai explorar mais isso. Não é simples assim, né? Vamos abrir uma rede social e viver do digital. O Sidney, ele começou muito mais... Né, o interesse dele começou primeiro do que eu. Isso em 2018, acredito. 2018, ele começou a ir em busca de como divulgar mais o trabalho dele. Ele como educador físico, ele já era personal trainer. Então ele começou a ir atrás de como divulgar melhor o trabalho dele. E foi aí que ele foi conhecendo pessoas do meio digital, como Érico Rocha. Não sei se outras pessoas, mas o Érico era praticamente a única pessoa assim, que tinha mais força no digital nessa época. E a nossa vida nesse momento, né, paralelo a isso, em que ele estava buscando digital, a gente já tinha um filho de 1 ano. Nossa vida financeira já estava bem mais organizada. Porque, como eu te falei, em 2017 meu filho nasceu
E para mim foi uma frustração muito grande não ter dinheiro para passar uma licença maternidade digna com ele. Porque eu voltei a trabalhar com 25 dias de parto, pós-parto, né? E eu carreguei ele comigo para plantão, para PSF, para todo lugar, porque eu não tinha dinheiro para ficar com ele, então eu levava ele a babar comigo. E nesse meio tempo, 2018, a gente já estava com uma vida financeira um pouco bem melhor, porque já estava estudando, né? Foi aquela frustração que se tornou um verdadeiro motivo para mudar. E aí ele começou a estudar sobre marketing. E quando o Érico foi lançar o produto dele, Sidney me chamou. Sidney parecia assim um evangelizador de Érico Rocha dentro de casa. Tipo, um sábado, um domingo em que nós dois estávamos em casa, vamos cuidar do cachorro, vamos... Aí ele botava o Érico na televisão, assim, bem grande, o som bem alto. Aí eu ficava só de canto de olho, assim, né? Oh, meu Deus do céu. Aí a gente podendo estar escutando uma música, a gente vai ficar escutando esse homem falando aqui dentro de casa. E aí ele falava, olha, isso daí tu pode usar para o teu consultório, tu pode usar para conseguir mais pacientes para ti. Eu já atuava na geriatria. Tu pode conseguir mais pacientes para ti, tu pode fazer isso. Aí eu, é interessante, é. E começo de 2019, o Érico lançando o produto dele, aí o Sidney me chamou, vamos assistir junto. Aí eu tava mais de corpo presente ali, né? Assistindo, que era online, a gente tava em casa e eu mais de corpo presente, ele super interessado. Quando o Érico falou que ia abrir as vagas pro curso, ele chegou para mim e falou assim, meu bem, eu vou comprar um curso de marketing do Érico. Ah, sim. E é R$6.000. Aí eu falei, oi? Aí ele só falou assim, e eu vou comprar. Ele não chegou assim, o que tu acha? Não, ele falou assim, eu vou comprar. Aí eu, então tá, né? Se tu tá tão confiante assim. Então foi aí que começou. Ele começou a estudar pra profissão dele. E ele me disse assim, tipo assim, já que a gente comprou, estuda tu também. Pra ver se pelo menos... Entendi. O que tu viu? O que tu viu no Érico? Assim, o que tu viu? E me conta em que meados de quando foi que tu conheceu o Érico? Na verdade, surgiu de uma necessidade. Eu já estava, na minha agenda de atuando na educação física, eu atuava com personal trainer. Então, geralmente, a atuação com personal trainer é muito vender horário, né, por serviço. Trocar horário por dinheiro. Então, quanto mais alunos a gente tem, mais a gente recebe, mas só menos tempo a gente tem disponível. Então, eu já acordava às 5 horas da manhã e ia voltar para casa mais 11 horas da noite. Então, não tinha mais tempo. Aquilo ali estava me sobrecarregando, principalmente com o nascimento do Heitor. Porque eu tenho uma história de pai que eu não conheci meu pai, e eu falei, cara, eu não quero isso pro meu filho. Eu quero estar presente com meu filho. E atuando dessa forma na educação física, eu não vou conseguir estar presente. Então, eu já atuava também paralelamente ao trabalho presencial com um trabalho online. Eu já fazia desde 2016, 2017, porque minha agenda era cheia e aí eu tinha que arrumar uma solução para atuar quem não conseguia me contratar por horário. Aí eu já tinha uma consultoria e tal. Cara, eu preciso escalar minha consultoria. O que é um modelo de escalar? É você aumentar o faturamento vindo daquele serviço. Eu precisava escalar minha consultoria como forma de diminuir a minha carga de trabalho presencial nas academias. Pode falar, Suzana, que tem nós um estamos evento livres. Que eu me lembrei agora, que ele sempre falava assim, ele falou assim, eu não sei se você já percebeu, mas todo aniversário, toda festinha, eu sempre tô de uniforme. Uhum. Porque eu sempre tô vindo do trabalho. O nosso noivado era o dia do meu aniversário. E ele chegou, era umas 9h30. 9h30, quase 10 horas. Eu falei assim, gente, vamos cantar parabéns. Não vou esperar o Sidney chegar. Aí ele chegou de roupa de personal para me pedir noivado. Então, ele trabalhava muito, até 10 horas da noite, todos os dias. Então, todo aniversário ele chegava 10 horas da noite de uniforme. Meu Deus. E isso ele percebeu que ele não queria mais essa situação, sabe? Então, tudo era
ele não podia ficar cancelando aula com o aluno toda vez que tinha um aniversário de alguém, toda vez que tinha uma coisa. Aí surgiu essa necessidade. Então, eu quero escalar mais o meu modelo de consultoria online por eu poder trabalhar de casa e poder vivenciar o meu filho. Né? Aí é o que eu fui buscar algo na internet. Qual é o que você tem para isso? Em 2017, 2018, a internet, que estava começando não tinha negócio de consultoria online ainda, não tinha nada, curso, não existia muito isso. Né? O Érico estava ainda começando a escalar. E quando eu fui pesquisar, quem aparece? O Érico. Né? Entendi. O Érico já mapeando todos esses serviços do online, né? de lançamentos online, eu falei, cara, é isso. Deu bem o que eu estava querendo no momento. Eu comecei a estudar. Através dos vídeos dele, eu vi, foi começando a fazer sentido. Eu falei, cara, isso aí é diferente. Isso aí dá para eu aplicar aqui. Isso aí dá para eu aplicar aqui. Né? Esse é o processo que a gente utiliza do lançamento. Né? A gente vai aumentando a consciência da lead, que é o nosso público comprador, para que a gente queira mais o produto. Né? Que o produto, ele acaba por satisfazer as nossas necessidades, o que a gente está buscando no momento. E o Fórmula, que era o produto que ele estava lançando na época, satisfazia a minha necessidade de escalar o meu produto e tal, por isso que eu achei viável. E eu falei, cara, eu acho que é esse o caminho, você não tem de onde tirar. O curso que eu estava pensando, eu tinha pago o preço era maior do que o valor que eu tinha pago em pós-graduação. Cara, uma coisa absurda para a época de 2018, você pagar R$6.000 de um curso online. Eu pagava R$6.000 de uma pós-graduação de 1 ano e meio, a qual eu tinha que me viajar, me deslocar. Eu falei, cara, mas pelo que ele está falando aqui, é isso. Se der certo, é um investimento que vai valer muito a pena e vai trazer um retorno muito grande. Certo. Tu comprou o Fórmula, então? A gente comprou o Fórmula na oportunidade. Aí, e a Suzana, como ficou nesse entremeio? Ela já acreditava nisso, em viver da internet e tal? Não, ela não acreditava. A nossa intenção nunca foi viver da internet. Nunca foi viver da internet. Ele queria uma forma de ganhar mais dinheiro trabalhando menos horas, sabe? Mas nunca imaginamos esse negócio de viver de internet. Não se passava na cabeça. Não passava na cabeça. Era só um acréscimo de faturamento e uma mudança no estilo de trabalho. Porque, como eu te falei, o meu trabalho, o meu e o dela era muito voltado em vender a sua hora mesmo. Você tinha que estar presente. Ela no consultório, ela tinha que sentar lá, atender durante 1, 2 horas, 3 horas. E eu tinha que estar lá vendendo a minha hora durante 1, entendeu? Então, essa de estar fora de casa, estar fora da presença do meu filho, vendo ele crescer, foi que, se eu tiver com a consultoria, eu estou pelo menos em casa trabalhando, mas eu estou ali acompanhando o desenvolvimento dele. Entendeu? O que me remete à história, né? Isso que o Cid está falando, é que ele chegou para mim e falou assim, você já percebeu que o nosso filho vai ter os valores da babá? Porque a gente não convive com o nosso filho. Quando a gente chega, já é próximo de dormir. E cansado. Ele trabalhando de 8? Não, 8? Não, o personal começa a trabalhar às 5 horas. Então era de 5 às 11 da noite. Ele trabalhava de 5 às 11 da manhã, meio-dia, às vezes 1 hora. Aí esse período da tarde, às vezes não trabalhava, né? De 2 às 4, geralmente não tinha ninguém para malhar ali. Mas de 4 da tarde em diante... E tudo de domingo a domingo. E eu trabalhando muito, de consultório, de plantão. Já quando o Heitor nasceu, eu já não trabalhava mais à noite, já comecei a tirar domingo, mas era uma convivência muito reduzida com o nosso filho. Quando a gente chegava para almoçar, ele já tinha almoçado. Então, ele não tinha nem convivência da gente almoçar junto, nem de tomar café junto, né? A jantinha dele, às vezes, era mais cedo, o pai nunca estava. Entendi. Poxa, então a gente começou a se questionar, assim, o Sidney falou assim, já percebeu que ele vai ter os valores da nossa babá? Porque ele convive muito mais com ela. E a gente não tem como ensinar os nossos valores para ela, para que ela possa repassar para ele. Não tinha como isso. Tem coisa que não dá para transferir, né? Fato. E Sidney, aí assim, tu comprou Fórmula, como é que foi? Você já fora entendendo, já foram aplicando? Como é que foi não assim, né? Tu sabe muito bem. Como é que foi esse negócio? Me conta. Eu tô entrando num mundo novo, né? Que é o digital. Então, cara, eu tive que aprender tudo do zero, porque eu era professor de educação física. Então, cara, não sabia o que era digital.
que é digital? Eu tinha uma noção que eu ia ter mais exposição ao digital e isso ia fazer meu faturamento. Mas as entrelinhas desse processo são muito maiores. De você aprender o que é construção de uma audiência, construção de um produto, como você vai fazer o processo de venda. Entre esses pilares, tem vários outros, que é você fazer uma captação de lead, fazer tráfego pago, fazer uma landing page para captura de lead, organizar isso aí num processo de venda. Cara, é complexo. Então, os primeiros meses estudando o digital foi assim, cara, explodindo a cabeça de tanta coisa. É engraçado porque as pessoas, isso faz parte da vida delas. Elas entrarem numa página, colocar um e-mail, o nome e-mail, o telefone às vezes, ok, Hoje, você né? ir para... até antes mesmo, a gente sabia que isso existia. Mas, cara, o tanto de coisa que tem por trás Daquilo até ali. você chegar ali e colocar o seu e-mail, de uma criação de página, de um tráfego para você chegar até lá. O seu e-mail vai ser cadastrado aonde? O e-mail marketing, você vai para uma lista de e-mails e que a partir dali você vai alimentar. Cara, é um mundo assim. A gente não tinha nem WhatsApp. Noção, então, era a pessoa... já tinha o WhatsApp, mas a gente não fazia no captação lançamento não existia. No lançamento. Hoje o WhatsApp é uma das principais ferramentas, né? Numa captação de leads, por ter uma entrega maior, né? Mas sempre teve e-mail, a gente ficava dependendo de e-mail, de entrega de e-mail, né? Chegou o e-mail, não chegou no spam. Esqueceu de enviar, a pessoa cara. escreveu o e-mail Aí dela errada. E aí a gente teve esse percalço Errado. de aprender, eu especificamente, que eu estava aprendendo. Então, uns 3 meses foram assim, cara, muita coisa. Aí eu falei, Suzana, o negócio aqui é brabo. Então, vai estudando aí para ver se você tira alguma coisa também, para a gente colocar em prática e ter alguma coisa. E ela foi estudando também, né? E aí, como a gente vai aprendendo o processo de construção, né? Esse processo de construção, para mim, foi mais complexo, porque na minha área de educação física, eu era mais, digamos assim, generalista. Eu trabalhava com idoso, eu tive que estudar um pouco de tudo, porque vinha um cliente para mim, ele era hipertenso, eu tinha que saber sobre hipertensão. Ele ia fazer um triatlo, eu tinha que saber sobre desempenho físico para performar no triatlo. Ele tinha um problema na coluna, então eu estudei muita coisa. E no digital você precisa, às vezes, para ter uma eficiência no seu discurso, você precisa, às vezes, focar em um ponto, que a gente chama de Roma, né? Então, você precisa focar em um ponto. Você vai ser um especialista em cardiopatia, você vai ser um especialista em coluna, um especialista em emagrecimento. Isso facilita na hora de você vender, na hora do seu discurso, de construir uma pessoa ideal, que é o que a gente chama de avatar, público comprador, persona. Isso facilita na hora de você fazer essa venda. Ao invés de você falar, eu sou um especialista em coração, cara cardíaco vai lá para mim. Eu sou um especialista em coração, em coluna, em joelho, em desempenho, cara. Imagina quanto você vai ter que mapear para você conseguir vender. Então, isso também eu aprendi. E na hora de focar em uma área, eu barrei de novo. Eu falei, cara, eu tenho muita coisa que eu gosto. Eu gosto de treinamento de idoso, eu gosto de treinamento físico, ganho de massa muscular, eu gosto de emagrecimento. O que eu vou fazer? Ciclismo. Na época eu não era nem tão forte no ciclismo. Aí, o que eu vou fazer? Putz, não sei, Suzana. Vai estudando aí, vê aí, para ver se o seu sai primeiro. Estuda aí, mulher. Estuda aí. Aí eu perguntei para ela, Suzana, e aí, se despretensioso. A gente sempre estava junto, eu aqui num cantinho e ela ali. Se você fosse lançar um produto na área da geriatria, né? Ela já era especialista em geriatria. Seria o quê? Seria para cuidador, né? Cuidador é aquela pessoa que cuida do idoso, seria para... O que seria? Aí ela veio com... Porque enquanto a gente está estudando fórmula, ele vai construindo a ideia na sua cabeça. E eu fui construindo a ideia na minha cabeça. Só que eu nunca tinha comentado com ele nada. Mas sempre procurando, assim, o que eu ensinaria? O que eu ensinaria? E aí, e só voltando um pouquinho, eu sempre amei ensinar. Desde a faculdade, eu sempre amei ensinar. E aqui na Universidade Federal do Maranhão daqui, eu me candidatei como voluntária para ser professora lá. E até passei no concurso como professora lá. Então, a lecionar para mim sempre foi assim prazeroso. Eu
vibro ensinando. Você sempre gostou, é fácil, é fluido pra ti. Sabe, eu sabia que eu queria ser professora. Eu sabia. Isso pra mim é de mim. Enquanto eu ia assistindo Fórmula, aquela coisa, o que eu ensinaria? O que eu ensinaria? E ele me perguntou, você ensinaria na geriatria? O que você ensinaria? Eu falei assim, não, eu não ia ensinar nada na área da medicina. Aí ele falou, e o que você ensinaria? Eu falei, eu ensinaria finanças para médicas. Caraca, mano. Aí o Sidney... Aí começou a instalar aquelas estrelinhas que são, né? Opa, finanças soou de não, forma ele arregalou diferente. o olhão. Falei, finanças para médicas. Aí a primeira coisa, a gente já estava estudando o conceito, né? E o conceito era que para você lançar um produto, a qual não teria nenhum player forte no mercado, né? Ou seja, se eu fosse lançar um produto de lançar outros produtos, cara, tinha o Érico. Então eu ia concorrer diretamente com o produto do Érico. Então o que a gente aprende? A gente aprende a lançar um produto que não tem uma área de concorrência muito abrangente. Quando ela falou mesmo que finanças, seja bem específico, porque eu estava lançando finanças para médicas. Tipo, algo muito... finanças já tinha. A Natália Arcuri, eu acho que estava começando. Thiago Nigro nem existia ainda. Existia. Já. Mas online, assim, Sim, forte, existia. em 2018, talvez eu não acompanhava 2019 ele. aí, era 2019. Eu não acompanhava ele. ele. O legal é que já tinha também para médicos. Tinha, o Francinaldo falava para médicos. Mas só que no online, digital não, no online digital, não. mas não era tão forte. Exatamente. Só que o meu era médicas. Tipo, quando eu falei, era muito nichado. Mas deixa eu me explica aqui. Vocês dois já tinham essa cultura de investimento? Mais eu do que ele. Certo. Ele sempre foi o poupador e eu sempre fui a desorganizada. Certo. Então, ele é o metódico e tu é a... Então, assim, como ele sempre foi poupador, ele sempre foi organizado, quando eu entrei na vida dele, eu dei foi uma desorganizada na cabeça dele, entendeu? E aí, isso pra ele sair do eixo dele começou a incomodar tanto que eu busquei mais organização e ele ficou só assim, graças a Deus, Senhor, essa mulher vai se ajustar. Toma rumo. E eu comecei a entender, mas ele não se aprofundou tanto nos investimentos nessa época. Hoje é porque ele me escuta 3 vezes, né? Ele me escuta do lado pelo vídeo, pelo áudio, acho que ele sonha comigo. Então, ele não se aprofundou tanto. Ele ficou mais assim, vai, meu bem, né? Vai fundo nesse aprendizado e nesse conhecimento. E aí, quando ele escutou falar sobre finanças paramédicas, ele ficou procurando no Brasil quem falava sobre isso. Entendi. Não tinha. Não tinha E por isso que soou bem, porque ela ia entrar num oceano azul, que não tinha ninguém falando sobre finanças paramédicas. Entendi. Daí que surgiu a ideia inicial. Mas de surgir a ideia até a gente fazer efetivamente o nosso primeiro lançamento... Não, certo. Surgiu a ideia, ela falou... onde vocês... Ela deu a ideia de onde aí ele disse assim, muito legal, vamos fazer. Eu disse, não, era só assim um comentário. Não, é muito bom, vamos fazer. Na mesma hora. Certo. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Uma médica ensinando investimento. Não tem. Agora eu que era a favor da ideia. Não, claro que tem, tem tudo a ver. Eu conectei tudo na minha cabeça. Você entende? Você mudou a nossa família. A gente tá... Não, aí... Nossa, aí agora é outro sistema para vencer essa barreira. Certo, eu quero entender. Vocês pegaram ali a ideia da coisa, mas pro lançamento, o que vocês não fizeram? O que aconteceu? Isso foi em março, abril. Isso foi em abril de 2019. Nosso primeiro lançamento foi em janeiro de 2020, tipo, quase um ano depois. Tipo, um mês antes da pandemia? Tô certo ou não? 2 meses antes da pandemia. Mas muito chão. Por que vocês não lançaram logo de imediato? O que acontece? Cara, é aquela complexidade das ferramentas, porque uma coisa é você estudar não foi isso aí, tráfego. Isso aí foi pesado. Também, tráfego é construção de página, construção de audiência. Outra coisa é sincronizar isso tudo em um processo. E antes, a fórmula mais rudimentar, a gente já tinha passado por uma evolução na fórmula, mas ela ainda era muito rudimentar em termos de processo. Você pegava tudo, mas estava ali para você atuar.
Mas e as suas objeções que você tinha, as suas dificuldades? Não era considerado na Fórmula hoje, eles já consideram isso, né? E aí, isso foi em isso foi em abril de 2019. Vamos lá, vamos criar, vamos fazer um Instagram? Criamos um Instagram. Vamos fazer um canal do YouTube? Criamos o canal do YouTube. Para quem é antiga aí vai reconhecer o nome do canal ainda, Era que não era Doutora Investidora. Não, era Doutora Investidora. Esse nome Doutora Investidora veio de um outro problema, que a Rentabmed. Era Rentabmed. Rentab.med. Horrível o nome. Rentab.med, é verdade. Da onde Horrível. saiu? Rentabmed. Foi o que Mas saiu, foi o que saiu na época, certo. Horrível, rentab de rentabilizar, de render, med de med. Rentabmed. Beleza. Surgiu, criamos o canal. Quando nós criamos o negócio, nossa, se você vê o primeiro vídeo, é bizarro, assim, o cenário é uma coisa incrível. As médicas falaram, ô Renata, não sei o quê. Me chamava de Renata, porque Renata. rentab, quando você lê rápido, rentab, Renata. Aí eu falei, meu bem, acho que esse nome não tá legal, as Vamos pessoas mudar estão me esse chamando negócio. de Renata. Mas antes disso, o que aconteceu? Nós criamos o canal, fizemos o primeiro vídeo, o cenário, meu Deus do céu, primeiro era no celular, não tinha câmera, era no celular, não tinha iluminação, era uma luminária de mesa, agarrada numa cadeira, amarrada numa cadeira, era uma gambiarra pesada. Mesmo. Pesada. Microfone, não sei como é que era, mas enfim, nós gravamos o primeiro vídeo, só que aconteceu um BO pesado. Eu engravidei usando um DIU. Porque assim, cara, tu engravidar usando um DIU é um negócio bizarro. É meio que impossível, cara. Assim, É impossível de não, Deus. É de Deus mesmo. É Deus que queria mesmo o negócio. Só que complicou, porque eu tive que tirar o DIU. E aí eu tive que ficar 50 dias deitada. Aí foi uma gravidez bem complicada, e foi em maio. Então o canal tinha acabado de começar. Ainda tentei gravar uns vídeos deitada, assim. Olha, você tem que ter uma reserva de emergência. Tentei fazer umas lives. Mas era tudo muito, muito cru. Se aparecia uma pessoa, era muito. E se essa pessoa aparecia, eu ficava morrendo de medo e vergonha. Se essa pessoa perguntasse alguma coisa que eu não soubesse dizer, tipo, era muito cru. Muita insegurança. Muita insegurança. Né? Enfim. Aí veio o ano rolando, a gravidez continuou, graças a Deus. Sidney adoeceu. Problemas da vida. Problemas normal. da vida. Não rolou, velho. Então, de maio até... Dezembro, Nada. cara, alguns vídeos, umas coisinhas ou outras, umas lives aqui, lá, outra cá. Lançamento mesmo, que é bom, nada. Página também, acho que a gente não conseguiu criar nada. Foi o ano inteiro aí nessa maré mansa aí. Só que quando o Sidney comprou o curso, o Fórmula, lá em fevereiro, ele comprou o ingresso de um evento que ia ter em dezembro, em São Paulo. Saquei. Presencial. Tá. Isso pré-pandemia, então, né, os eventos ainda estavam bombando os presenciais. Só que a gente não imaginou que eu estaria grávida, né? Eu engravidei em maio, não tinha nenhuma previsão de gravidez até então. E aí, vamos. Eu já estava com 7 meses de gravidez por aí, né? E aí, vamos pro evento. Nós fomos para esse evento na maior inocência do mundo, achando que ia ser só assim, o Érico vai ensinar algumas coisas. Chegamos lá, na verdade, era um lançamento. Nós estávamos presenciando um lançamento da mentoria high ticket dele. Vocês viajaram lá para São Paulo. São Paulo para participar do evento, certo? E lá era, vocês entenderam? Um evento pequeno, assim, umas tinha noção. 8 mil pessoas. Tipo, não tinha noção do que Oi, era cara, aquele mar de quando gente. vocês chegaram lá, que viram aquele mar de gente. Tu Tipo, grávida, tu tava grávida, buchão. Grávida, buchão. Loucura, velho, loucura. Não, me deu um pavorão lá. Por quê? Porque eu falei assim, meu Deus, esse mar de gente vai me empurrar. Porque o povo, sabe aqueles eventos Sim. em que abre a cortina e o povo Vai corre correndo. para pegar a cadeira? Era aquele. E eu comecei a ficar nervosa, mas aí tinha preferencial, né? Graças a Deus que a gente sentava lá na frente, assim. E aí, nesse evento, a gente começou a cair na real do que era aquele mundo. Um mundo paralelo, assim. Porque, pensa bem, aqui em Imperatriz, acho que não tinha ninguém nem que fazia fórmula. Eu acho que nem no Maranhão. Tinha ninguém nem que fazia a fórmula. Quando a gente chegou naquele evento que a gente viu que a gente não era louco, sozinho,
A gente era louco, mas não era só, né? Um bando de louco lá. Fala, cara, que mundo louco. Aquilo foi, assim, vibrando na alma. Lógico que o lançamento, ele é feito para isso, né? Ele é feito para você, entendi. Ele é feito... Todas as estratégias que nós estávamos estudando, nós víamos sendo aplicadas lá, na hora. De quebra de gatilho mental, de mostrando oportunidade, de... Né? Nós já vamos continuar, mas eu preciso fazer essa intervenção aqui. Eu queria que vocês explicassem o que é um lançamento, para a gente continuar, para o pessoal entender. Que a gente falou muito aqui de lançamento, só que às vezes a pessoa não sabe, não entendeu o que é um lançamento. Explica, Sidney, aí para a galera, o que é um lançamento. A gente está falando de processo de venda, né? Como é que a gente tinha o processo de venda antes do digital? A pessoa ia numa loja, né, e comprava ali o seu produto por uma necessidade, né? O digital ele veio para aumentar a possibilidade de mais pessoas chegar na oferta que você tem para fazer, tá? Esse é o ponto. Então, o lançamento digital nada mais é que esse conceito de você colocar mais pessoas interessadas na oferta para você propor uma solução, que é a venda do seu produto, né? Um lançamento digital é isso, basicamente. Certo. Então, vocês estavam lá no evento, lá em São Paulo, grávida e tal. Só que nós não sabíamos que ia ser vendida alguma coisa lá. Certo. Nós imaginávamos que a gente ia aprender mais sobre lançamento, que de fato a gente aprendeu muito, porque lá é uma aula, são 3 dias intensos, de 9 da manhã a 9 da noite. Não é... E, cara, é um tapa na cara quando tu chega lá. Porque na nossa frente tinha um paraplégico. Não, minto. Tetraplégico. Renato Meca, se eu não me engano o nome dele. Que ele sentava numa cadeira, ele tava com um colete segurando ele, com uma caneta na testa, assim, digitando na tela do tablet dele, assim, sabe? Cara, eu olhei, falei, eu grávida, tô me sentindo, tipo, tô aqui grávida. Cara, tu via gente... Com 3 filhos. Com 3 filhos. Lá. Levar 3 filhos para um evento desse. Eles ficavam lá no fundo, um balançando o menino, criança desenhando no chão. Eu falei, cara, quem eu sou na fila do pão, velho? Sabe? Tu olha pro lado, é um tapa na cara. O aprendizado é gigante. Só de tu estar lá é um negócio surreal, de louco. E aí, enfim, o evento foi acontecendo e o Érico foi conduzindo a gente para o que ele ia vender, que era a mentoria. Mas não era só uma mentoriazinha, né? Quando ele começou a falar, e ele bota aquele monte de depoimento que faz parte do processo de venda, que a gente usa também no nosso processo de venda hoje. As médicas dão os depoimentos delas sobre a mudança de vida financeira delas. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma live linda de uma médica de 42 anos. A história é bonita. A médica de 42 anos. Tua aluna? Minha aluna. A médica de 42 anos, ela entrou no nosso processo de venda e que fique muito bem claro, né? A transformação que acontece na vida delas é real, então é um processo de venda muito bonito. E ela entrou no nosso processo de venda, ela me conheceu no Instagram e foi acompanhando as minhas lives e tal. E ela falou assim, gente, eu preciso fazer esse curso. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nenhum real. A médica de 42 anos, ela formou em 2003. Tipo, tem 20 anos de formada. Formou em 2003 ou foi 4? Foi isso mesmo. Ah, não tem dinheiro. E aí ela começou a chorar. Só que assim, nesse processo, ela sempre falou para os filhos dela, olha, guardem dinheiro da mesada de vocês. Ela tem um de 14 e um de 12. Guardem dinheiro, 30% tem que guardar. Mas ela não fazia isso, entendeu? E aí o filho dela de 12 anos viu ela chorando. E chegou assim, mãe, por que a senhora está chorando? Meu filho, eu queria fazer um curso, mas mãe, não tem dinheiro. Quanto é o curso, mãe? Aí ela falou o valor. E ele falou assim, me manda o código de barra que eu vou pagar para a senhora. 12 anos o menino tinha dinheiro na continha de investimento dela. Cara, ela se emocionou na live. E ela falou assim, que depois disso, ela entrou no meu curso. Só esse mês que passou, ela já conseguiu guardar R$4 mil. Caraca. Que para uma médica que não conseguia fazer sobrar nada, há 42 anos, tipo, ela tem... Há 42 anos não, minto. Ela tem 42 anos, quase 20 de formada.
Cara, Eu acho que vale a pena louca. ressaltar, eu acho que vale a pena ressaltar isso, né? Que muita gente tem preconceito com o digital, né? Muita gente tem preconceito com o processo de venda. Vender curso. Vender curso, alguma coisa. Cara, você entra numa loja, já vem um vendedor, sabe? É meio que, eu não quero vendedor, porque parece que você vai empurrar uma coisa para uma pessoa que não quer. Né? O nosso processo de venda ele é construído com base na verdadeira necessidade da pessoa. Então, por exemplo, essa médica, né? Essa médica tinha um problema na vida dela que atrapalhava ela desenvolver a vida dela, desenvolver a vida na profissão, que ela não sabia solucionar. E hoje a gente promove a solução baseado em mais de 1.700 alunas que passaram no nosso curso e a vida da Suzana que também foi transformada com isso. Então, nós criamos um método para que isso seja eficiente na vida da pessoa e transforme a vida dela na real. Então, por isso que é um processo digno, sabe? É um processo, não é um processo, você vai empurrar alguma coisa. É claro que tem perfis e perfis. Hoje na internet, né, é o caráter da pessoa que vai definir. Então, tem pessoas que estão lá para vender algo que às vezes não é tão eficiente e pessoas que estão lá fazendo um serviço sério. Né? Certo. Então, vocês estão lá no Fórmula. Já a gente vai falar sobre isso. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui que tu trouxe para a mesa, Suzana, é extraordinário. Mas eu quero entender. Vocês estavam lá em São Paulo, dentro de uma oferta, e ele foi falando, foi conduzindo vocês e tal. E aí eu tava falando que ele trouxe esses depoimentos de transformação, né? Sim. Que assim como a gente também mostra depoimentos, que foi que eu entrei na história da aluna, ele também mostra depoimentos de pessoas. Nossa, Jefté, assim, tem cada história de pessoas que não tinham nada, sabe? Nada. E hoje são pessoas que conseguem ajudar a família, que, né, uma história de vida muito bonita. E nós estávamos ali não tínhamos uma vida financeira ruim, né? A gente estava bem financeiramente, mas nós não estávamos satisfeitos com a forma com que a gente trabalhava, com o tempo que a gente dedicava. Lá vinha outro filho, né? Nossa filha, e a gente naquela vida enlouquecida, corrida. Eu falei, meu Deus, essa é outra filha que a gente não cria, sabe? A gente paga, sustenta, mas não cria. Então, os depoimentos trouxeram pra gente essa consciência que aquele era o caminho. E aí o Érico fez a proposta da mentoria, né? Que nós estávamos em casal, então para entrar em casal era R$60 mil. Aí veio aquele boom, assim, caramba, R$60 mil. E a gente tinha dinheiro guardado. Mas a nossa maior preocupação era a bebê que ia nascer. Era completar o enxoval, era a minha licença maternidade, porque dessa vez a gente tinha dinheiro, porque no meu primeiro filho eu não estava organizado. Tudo foi melhorando, em 2019 engravidei, não, agora eu quero minha licença maternidade. Aí veio esse negócio, vamos pegar esse dinheiro, investir nessa mentoria ou não? Eu me lembro até que, por isso que eu te digo que tu já gostava de bike, porque tu chegou... Ah, sim, não, nessa época... Pois é. Realmente. Aí ele chegou, aí, na verdade verdadeira mesmo, eu já estava bem comprada pro lado de cá. Sim. E ele já estava bem compradinho pro lado de lá. Certo. Só que um não comentou nada com o outro, porque na minha cabeça, meu Deus, Sidney não vai querer esse negócio de 60 mil. E na cabeça dele, ele também estava pensando que eu também não ia querer, né? Então, um estava meio assim, como é que eu vou convencer ele que... E lembrando que eu estava com 7 meses de gravidez, né? Aí ele chegou assim, me deu um beijinho no ombro, falou, amor, qualquer coisa eu vendo minha bike. Eu falei, meu Deus do céu. Mano, pra ele vender a bike dele. O homem tá comprometido. Deu diga mais, que mais, né? Pra eu ver até onde ele estava muito interessado. Mas, enfim. Só que surgiu um outro problema nesse meio tempo. Porque, como é que a gente ia lançar? Grávida? Eu era expert. Então, eu tinha que aparecer. Lançou antes.
Não lançou antes que tá Imagina agora com a... Ela se com o buchão. culpo, se carregando o menino dentro de mim, nós não Mas é lançamos. legal que, para quem está assistindo, estão entendendo sobre o processo de venda. Eu não sei se vocês pegaram a parte do depoimento, a parte de colocar o depoimento de pessoas mais improváveis que conseguiram chegar, isso movimenta a pessoa. Que você vê assim, pô, uma pessoa que não anda, consegue fazer um lançamento e chegar no ponto proposto? Pô, porque eu não posso? Isso é uma das chaves. Tem essa chave também, da pessoa não ter o valor, né? Não tinha gente lá que não tinha dinheiro. A gente tem um depoimento que a gente conhece, não foi desse mesmo evento, mas a mulher vendeu a casa. Tipo, ela vendeu a casa. Ela tinha 5 filhos, uma sogra acamada, e ela vendeu a casa. Viu? Cara, que pessoa louca vai vender uma casa? A gente não tinha isso, a gente tinha o dinheiro na conta. Meu Deus. Então, cara... Aí, assim, sim. Mas certo. a gente não tinha esse porém. Eu tava Aí vocês grávida. ficaram ali, cara, compra, não compra, compra, não compra. Compraram. Depois que outra chave que a galera vai ficar atenta aí. Nós tínhamos o quê? A gente considera que é uma objeção, né? A objeção é o quê? É o que impede você de realizar a ação que estão te propondo, que é a compra do produto. Então, a nossa objeção era o quê? Ela estava grávida, a gente não lançou antes sem estar. Imagina agora, estando grávida com uma bebê pequena, como é que a gente vai fazer? Bebê Então, chegando, essa né? era uma objeção que impedia a gente de comprar. E a gente foi para trás, meio assim, e na parte de venda deles, tem as pessoas que ficam ali atrás, atendendo as pessoas, tirando a dúvida e quebrando as objeções. Então, uma pessoa da equipe do Érico foi até a braço esquerdo dele na época, chegou com a gente, viu a Suzana assim, e aí, já estão decididos, não sei o quê, e com essa pergunta que ela fez, ela viu que a gente estava meio reticente e ela diagnosticou a nossa objeção ali naquele momento, que era, a gente falou, ela está grávida, a gente não sabe se vai conseguir. Aí ela falou, poxa, isso é simples, então grava o lançamento antes do bebê nascer. Aí a gente, gravar o lançamento, né? Porque o Érico ensinava que esse lançamento tinha que ser ao vivo. Entendeu? Certo. Ele falava, olha, esse lançamento é um lançamento semente, é o primeiro lançamento que vocês vão fazer. Esse lançamento semente é um lançamento que é um lançamento teste, que você precisa testar a ferramenta para que você faça uma venda. Tá? Se você fizer uma venda, ok, o lançamento deu certo, agora você vai entregar esse produto. Só que a gente falava, ao vivo não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente não sabe quando é que o bebê vai nascer. E aí ela chegou e quebrou essa objeção. E nesse processo de venda, tanto com as médicas, quando todo processo de venda tem que ser, você tem que conhecer as objeções do seu cliente para que você possa quebrar. Então, as médicas, quais são as objeções delas? É falta de tempo. Elas acham que entender sobre investimentos é muito difícil, que elas podem contratar uma pessoa para fazer isso por elas, que elas não têm dinheiro para fazer isso, elas acreditam que precisam de muito dinheiro para investir. Então, são as objeções delas e que nós vamos captando, entendendo e vamos, olha, se é falta de tempo, então é assim que resolve. É falta de dinheiro, mas não precisa de muito dinheiro, é isso, é isso. E no processo de venda do Érico, eles entenderam a nossa objeção. Mas por quê? Porque ela soube perguntar. Isso. E aí a gente decidiu, então tá, vamos fazer. Só que, ai meu Deus do céu, muita coragem. Com 7 meses de gravidez, então nós voltamos de lá, nos sentindo assim... Meu Deus, assim, e agora, a gente vai ter que fazer, porque... Agora vai ter que... Vai ter que fazer, porque que você não virar o vai negócio. pagar 60 mil reais num negócio pra você deixar Não, eu fico encostado. imaginando os seus familiares de próximo, mãe, pai, Não. falando alguma coisa, Não, cara. pelo Sidney, não tinha nem contado pra ninguém. Vamos ficar calados, ninguém pode saber. Agora Já tu- eu sou mais bocuda, né? Aí demorou assim uma semana. Eu falei, mãe, nós compramos uma mentoria, não sei o que, 60 mil reais. 60 mil reais? Cadê? Primeiro que Cadê? ela não acreditava no Érico. Carro. E na época, um carro top. É, um É um- carro. 2018. Aí ela falou assim, mas vocês compraram o quê? Mãe, O uma quê? Aonde? mentoria. O quê? O quê? Uma O que que mentoria. Menina, o que é essa mentoria? Mãe, é uma mentoria que eles vão orientar a gente. Meu
Deus do céu, oh meu Deus do céu. Olha, vocês tomam cuidado com essas coisas online, tudo deve sendo enganado, minha gente. Logo o maranhense desconfiado, danado. Aí, assim, Suzana, Sidney, pra chegar no lançamento, no primeiro lançamento de vocês, como é que foi? Cara, chegaram aqui... A gente entrou na mentoria. Tudo que a gente não tinha feito, a gente tinha que fazer. Qual é a grande vantagem que eu chamo da mentoria? Hoje a gente tem uma mentoria, a gente sabe esse processo que é diferente. Porque o curso Fórmula de Lançamento, ele é o passo a passo. Tá ali, ó. Você vai fazer isso, depois isso. A diferença do processo de mentoria é que eles te mentoram durante esse passo a passo. Eles vão falar, sabe esse primeiro passo? Como é que você faz? Você faz assim, bota em prática assim. Já fez? Deixa eu ver. Ah, não? Qual é a tua dificuldade? Então, eles te mentoram no processo da execução desse passo a passo. Então, isso foi chave para a gente fazer o lançamento. Porque em um ano de fórmula de lançamento, praticamente, a gente não tinha conseguido, porque, cara, tinha problemas que estavam interrompendo o nosso processo. E na mentoria, eles viram esse problema e falaram, não, resolve assim, faz isso. Isso fez com que a gente aumentasse a velocidade. E já no primeiro mês de mentoria, em janeiro, eles já falaram, ó, já marca a data do teu lançamento aí que vai sair. Mano. Agora tu imagina uma planilha assim, de dizer assim, que dia é o lançamento? Ah, o lançamento é dia 30 de janeiro. Pois é. Uma semana antes do dia 30 tem que estar isso pronto. Uma semana antes do dia tal tem que estar isso pronto. Uma semana antes do dia tal tem que estar isso pronto. Então, eles vão te dando todo o caminho. Então, ó, essa semana tu tem que começar isso. E dê o cheque. Tipo, tem uma planilha com os quadradinhos lá para você marcar que foi feito. E eles acompanham. Caraca. Então, tu vai fazendo, feito. O e-mail tal foi programado? Cheque. A postagem tal foi programada? Sim. Ah, já está pronto isso, já está pronta a página, já está pronto... Cara, não tem como tu não... Tem como não fazer? Tem, muita gente não faz. Mas aí é uma questão de não comprometer-se, entendeu? Uhum. Então, nós estávamos extremamente comprometidos, não só financeiramente, mas pela questão dos nossos filhos. Era a nossa... Era tudo que a gente tinha para conseguir nosso objetivo final, que era ter mais tempo e estar ali com eles e conseguir manter a nossa família de uma forma diferente. Aí tá uma outra chave de lançamento. Eu fico interpretando as chaves para vocês, né? Vai. Pode interpretar todas, meu filho. É importante. Aí tem um gatilho mental que a gente chama de gatilho mental do comprometimento. É um gatilho mental extremamente importante que, se você não ativar ele no seu lançamento, a pessoa não vai comparecer no seu lançamento. Então, quando a gente faz a captação de leads, que é pegar aquela pessoa para um evento, alguma aula, alguma coisa, a gente tem que estimular ela esse gatilho de comprometimento. Porque se ela não se comprometer com o processo, vai ser só mais uma aula que ela nem vai comparecer. Então, durante todo o processo de venda do lançamento, a gente está apertando esse gatilho. Durante a captação de leads, a gente tem que apertar esse gatilho. Durante o evento, que a gente chama de pré-lançamento, que vem prévia a pré-lançamento do seu curso, abertura de vendas, a gente tem que apertar esse gatilho. Depois que abre o carrinho, a gente tem que apertar esse gatilho. Então, tem formas de a gente apertar esse gatilho de forma diferente, de acordo com a fase do lançamento. E o Érico tinha conseguido fazer isso com a gente. Ele apertou o gatilho do comprometimento lá no evento e depois durante o processo para a gente chegar, de fato, ao lançamento. Certo. Como foi, Sidney? A Suzana grávida, acredito eu, já no próximo e já do Natal em diante, ela poderia nascer a qualquer momento. Certo. Aí tu começou o processo de lançamento. Quando? Começamos virado. Não, assim, e a gente não tinha muito conteúdo produzido na rede social, porque a gente precisava de ter conteúdo produzido também, para que a pessoa que chegasse a conhecer a gente tivesse ali uma noção, né, do que começou com celular, com o que? Não, com o que tinha. Não tinha nada, a gente não tinha nada. Grávida, gravando. Gravando e tirando foto, trabalhando para ver se... não tinha audiência, não tinha nada. Que a gente não tinha tudo zero, né? A gente tinha 1.000 seguidores, eu acho, nem isso. No final, depois da captação, talvez. Chegou nos 1.000 seguidores, eu acho. E você investiu quanto em tráfego? Nesse 3.500.
Foi esse valor? Foi 3.500. 3.500 no primeiro lançamento, Certo. que foi para captação de leads, especificamente. E vocês conseguiram, assim, quantas nesse primeiro... Onde eu quero chegar, gente? Eu quero falar do produto dela. A gente tá falando muito de lançamento, mas onde eu quero chegar mesmo é falar da Doutora Investidora e das mais de 1.700 alunos que ela tem no Brasil. É sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero que vocês entendam o processo para vocês entenderem quem ela é. Sim, nesse primeiro lançamento vocês conseguiram fazer... Nesse primeiro lançamento, então... Antes de falar desse primeiro lançamento, bora contar a história do lançamento? Pode? Pode. Meu filho, o podcast é seu. Assim, porque eu tava grávida, a bebê ia nascer a qualquer momento, e a gente precisava gravar o vídeo do lançamento. Porque, para quem não entende, para você fazer a venda, primeiro tem um convite para uma aula gratuita. E essa aula gratuita, ela não existia ainda. A gente precisava gravar essa aula gratuita. Então, fomos lá, né, preparar todo o script para poder fazer essa gravação da aula gratuita. Essa gravação dessa aula foi feita sentada no sofá da minha casa. Então, eu tô contando isso também, porque eu acho que é importante. Algumas pessoas pensam assim, vamos gravar um vídeo. Cara, foi feito, eu estava sentada no sofá da minha casa, né? Eu estava grávida e com o celular, era uma filmagem de celular, e nós não tínhamos iluminação, né? Foi feita de dia. Nós gravamos durante o dia porque a gente não tinha iluminação. Então, era isso. Era um celular. Nós mandamos o Heitor, eu acho que minha mãe ficou com o Heitor, pedi ajuda para minha mãe para ficar com o Heitor. E, enfim, nós gravamos. Só que tinha tanta crença limitante com relação à venda. Nossa, que enquanto a aula era ensinando, dando aula, quando chegou na parte de pitch de venda, que é a hora que você vai dizer assim, olha, até agora era isso que eu tinha para te ensinar. E a partir de agora, se você quiser ir além, eu tenho um produto. Certo. Para te acompanhar, então. Meu Deus E aí do céu. eu lá atrás, né? Porque eu era os bastidores. E né? detalhe, Ainda não sou. tinha teleprompter. Eu li o parágrafo, ele botou o Word na televisão, aí eu lia o parágrafo Com script, e dava aí ela e falava, né? falava. E aí eu lá, né, o script de lançamento, né? A gente tem que seguir algumas etapas desse lançamento. E aí, beleza, ela deu a aula, tá tudo legal. Agora vem a parte da oferta. Que a gente passa, o script de lançamento, basicamente, é você passar pela oferta principal, que é a sua Roma, que a gente determina, que é o caminho onde o seu lead vai chegar. É isso que atrai ele. E a nossa nossa Roma na época era... na época não era essa, né? Na época é... Era 20%, né? eu te ensino a fazer sobrar 20% da sua renda todos os meses. Trabalhe menos e faça sobrar 20% da sua renda todos os meses. Essa que era a nossa Roma. É assim que a gente atraiu os leads. Então, só quem estava no nosso lançamento é quem estava atraído por essa proposta, né? Então, tem Roma, aí vem uma apresentação, aí você vem depois a sua história, conteúdo e chega na oferta, que é a parte principal, que é onde a gente vai falar, cara, e agora tem uma solução que eu promovi agora mais organizada para vocês, que é o curso. E na hora de vender esse curso, eu falo, cara, tá tudo lindo. Bora, eu aqui no celular. Bora, tá tudo lindo. Agora é oferta, negócio. Vai, arrocha. E aí ela, começava a gaguejar. Começava... Eu, Suzana, na oferta. Não, Suzana. Meu Deus, Ai, cara, eu falei, agora... Não, e ele não podia brigar muito, eu tava grávida. Ela tava grávida, velho. Mano, não, mas foi assim, né? E ela tava grávida. Imagina o hormônio dessa mulher. Não, ela era toda... Aí eu falei, minha filha, agora que é hora de gravar. Ela já começou a chorar. Eu não vou vender nada. Aí eu falei, não briga não, senão aí minha cara vai inchar e vai ficar horrível. Deus. Aí eu sei que, cara, ele na edição é que sofreu lá, pra juntar os picotes. Aí... Corta e virou picotado. Isso assim, gente, o Sidney nunca tinha editado um vídeo grande. Nunca. Foi a primeira vez que ele baixou um aplicativo lá. Não sei lá, né? Não é aplicativo. Suzana, nunca. Abre um parênteses aqui. Quer dizer que, assim, só pra confirmar. Tu aprendeu a fazer tráfego, página, tudo pra Suzana. Só nós. Não tinha ninguém. Era só nós dois. Não tinha nada. Não tinha nenhum espírito. Negócio? Não tinha nenhum espírito. Não era tinha só empresa para você contratar. Não existia isso. Empresa de edição de vídeo
era muito para marketing, assim, de TV e tal. Era uma coisa inacessível. Não tinha nem como. Enfim, gravado, graças a Deus. Só que e o curso? Cadê o curso? Não tinha curso. Tinha curso. Não, mas e aí? Aí não vocês tinha gravaram o curso. curso depois ou gravaram antes? Não aí, tinha assim, curso. Só que o meu desespero era assim, meu Deus, essa menina pode nascer a qualquer momento. Eu preciso pelo menos ter o primeiro módulo do curso gravado. E na oferta, eu expliquei. Eu falei, olha, você vai entrar e você vai receber o primeiro módulo. E nós vamos liberar um módulo a cada semana. Eu expliquei isso para ela. Ela sabia que ela ia entrar e receber um módulo. Vamos para outra chave de lançamento? Eu falei, agora eu tenho que gravar um módulo. Essa aí é uma das chaves de lançamento. Não tem o processo que você compra, por exemplo, imóvel na planta, Sim. apartamento na planta. Você comprou, só que ainda não está construído. Não existe. Você compra uma planta, um planejamento daquilo que você quer. É exatamente esse processo de venda, porque muitas pessoas vão falar assim, eu tenho que estar com o meu curso pronto para eu vender. Eu falei, não necessariamente. E o processo de construção do seu curso, ele é muito mais viável depois que entra a pessoa que comprou, porque você pode ajustar o seu curso à necessidade do teu avatar. Então, esse processo é o mais viável. Quando você nunca fez um curso, nada, você vai esperar a pessoa que comprou entrar, você vai fazer uma pesquisa para ela, para saber das necessidades, e aí você monta um curso baseado naquelas necessidades. Porque pensa só, cara, ia ter um curso que ia ensinar ela 20% e ia comprar um imóvel, por exemplo. Sendo que o sonho da pessoa é fazer uma viagem. Então, não vai conectar as duas coisas. A pessoa entrando, você pode perguntar para ela, através de uma pesquisa, o que você quer realmente com o curso. E aí você molda o seu curso baseado nas necessidades dela. Entendido. Entendeu? Entendido. E aí a gente não tinha feito o lançamento ainda, o vídeo só estava gravado. Nosso lançamento estava marcado para o dia 30 de janeiro. Essa data que eu estou te contando é mais ou menos 20 de janeiro. Entendeu? É mais ou 20 de menos janeiro. 20 de janeiro. Eu estava com 40 semanas, 39, quase completando 40 semanas de gestação. 40 semanas. Para quem sabe, entende o que são as semanas, 40 semanas já é o último prazo. E eu não tinha o curso ainda. Eu falei, meu Deus, preciso gravar. E aí eu me sentei numa cadeira, botei a janela, né, a câmera perto da janela, botei o quadrinho, a gente comprou aquele quadrinho de flip chart sem papel, era de pincel, quadro branco mesmo, tá? Só que era aquele pequenininho, né? E eu fui dar aula 1, aula 2 e tal. Quando eu terminei de gravar, eu tava com 40 semanas e 5 dias. Nesse dia, era dia 28 de janeiro. 28 de janeiro. E eu disse, hoje essa menina pode nascer. Porque eu terminei de gravar o curso. E foi o dia que ela nasceu. E o lançamento dia 30. Então, assim, cara, quando o Érico botou na nossa cabeça que não existe desculpa... Vocês foram pra cima. Certo. Fizeram o lançamento. Aí quantas vendas nesse primeiro lançamento? Dia 30 era o lançamento. Ela tá falando dia 28, né? A menina nasceu dia 28, dia 30. Tinha 2 dias, dia 30 era o lançamento. Eu tava com tudo gravado, terminando a edição nesses 2 dias e ia lançar na plataforma, que era uma página a qual eu ia rodar, né, jogar minhas leads que eu captei para essa página para elas verem o webinário, né, que era essa aula de vendas. Então, dia 30, eu acho aí que foi a gente às 8 soltava, horas, isso, a gente soltava 8 horas o da vídeo. noite. Tava gravado, mas a gente lançava ele no YouTube como uma estreia. Uhum. Tipo assim, ó, estreou o vídeo, aí a pessoa assistia. Então, nós tínhamos acabado de chegar em casa da alta hospitalar. Aí o Sidney deu play, tanto que tem foto dele sentado, eu no hospital, e ele com a bebezinha no colo e com a mão no computador, mexendo, editando vídeo, preparando página, porque a alma procrastinadora da pessoa deixa tudo para os últimos minutos, né? Essa é a realidade. Não existe esse negócio de estar tudo preparadinho, tudo ser com tanta calma. Não, minha amiga, é no último minuto, o desespero troando. Como diz o Maranhense, é bagaço. Aí, chegamos em casa, por 6 horas da tarde. O vídeo ia ao ar 8 da noite. E aí o vídeo tinha 1h30, né? Era mais ou menos? 1h30, mais ou menos, o vídeo tinha completo. Então, quando foi umas 9h30, o vídeo acabou. Se tinha gente assistindo que tinha, terminou e nós ficamos lá, naquela tensão, né? Tipo, e agora? Será que alguém vai comprar? E aí ficamos, nada, e
aquela ansiedade. E tu... E eu, Ela com a deitada, bebezinha. não, deitadinha, não tinha negócio. E ele sentada com a bebê no colo. Acho que minha mãe estava lá em casa até, né? Pra ajudar, acho que minha mãe estava lá em Não casa. sei se ela tá. Acho que estava. E aí chegou um e-mail. Sabia nem que era assim que vendia. Tu sabia que era assim? Aí Não. recebia a notificação, a gente não Não. sabia. Chegou um e-mail assim, pã, venda realizada. Caraca! E aí eu cliquei no e-mail e tinha o nome da pessoa. Kelly Chemelo. DDD Nossa, 51. DDD 51, a mulher era do Rio Grande do Sul. Eu falei, meu Deus, eu lembro até, falei assim, uma louca acreditou na gente. Foi isso aí. Olha só, uma louca acreditando no nosso projeto. E aí, nós, nesse processo de venda, isso era uma quinta-feira, nós passamos 7 dias vendendo, até a próxima quinta-feira, até a gente fechar as inscrições. Nós vendemos 9. Então, nós investimos 3.500 e fizemos 15 mil de faturamento. Né? Então, se você considerar aí que nós não tivemos praticamente investimento de nada, foi um investimento de 3.500 para voltar a 15 mil. Pra aí foi gente, nosso início. não era nem o dinheiro em si naquele momento, era assim, O processo ser confirmado. era o crescimento, né? Era o Processo ser começo do confirmado. nosso processo. Certo. E Suzana, Mas eu só tinha um módulo, viu? essa... depois tu foi lançando os outros, confere? Depois com 10 dias, minha filha tinha 10 dias de vida, eu com 10 dias de puerpério gravando, criando aula. Nós chegamos ao produto, ao SaveMed. Eu queria que tu explicasse, você explicasse pra gente, que produto é esse, como é que tu ajuda as médicas, pra ficar claro pra quem tá nos assistindo. Só um minutinho. Galera, são mais de 1.700 médicas hoje, alunas da doutora investidora, da doutora Suzana. Então, assim, cara, não é um negócio, não é guru de marketing digital, não, mano. É acontecer mesmo. Não é à toa que milhares de alunas acreditaram nela. É porque o método, de fato, resolve alguma coisa. Ela entrega e ela tem inúmeras histórias aqui para contar pra gente. É por isso que a gente tá caminhando pro final, que eu sei que eles vão ter que buscar os meninos na escola. Mas, assim, eu queria que tu explicasse, Suzana, qual é o propósito do curso, o que tu vende, como é que tu ajuda mulheres aí, médicas mulheres, no Brasil afora. No começo foi bem difícil essa venda, porque eu não sabia se o que eu tinha para oferecer transformava alguma coisa. E é interessante que tu mexe contigo isso aí, né, Suzana? Vai na alma, né? Porque mexe com a tua integridade. Um valor de integridade que eu tenho. Então, se eu não sei se aquilo funciona, como é que eu estou prometendo que funciona? É difícil você prometer algo. E ali eu não tinha certeza se funcionava. Então, para mim, era muito difícil. A minha metodologia existia. Por quê? Porque, como eu te contei, em 2015 eu comecei a estudar sobre investimentos, mas eu não tinha organização financeira. Então, até 2017, aquele conhecimento não serviu de nada praticamente. Em 2017, quando eu entendi que alguma coisa de errado tinha em uma pessoa que ganha 30 mil e não tem dinheiro, eu comecei a buscar conhecimento. Desde livros, cursos, e estudando, e buscando, e me aperfeiçoando. Em 2018, na verdade, em 2018, eu comecei a olhar para a vida das minhas colegas médicas, financeira, e era assim, bem aqui no hospital particular da nossa cidade, o pagamento atrasava, aí ela falava assim, menina, esse mês eu vou ter que pegar um empréstimo, porque eu não tenho dinheiro para pagar após. Aí eu fiquei olhando para a colega, falei, meu Deus, ela não tem 3 mil reais para pagar uma pós. Outra colega, ela tinha 2 filhas pequenas, ela pegou uma remoção daqui do SAMU, não era do SAMU, era particular, até uma cidade de 700 quilômetros daqui, bate e volta, com um motorista. Era bater e voltar, porque pagava à vista. Quando ela chegou, ela dizendo, menina do céu, o cara tinha que vir tomando coisa, e tomando Red Bull, remédio, café. E eu fiquei olhando aquela situação. Por quê? Porque ela precisava do dinheiro à vista. Mesmo correndo o risco de vida com 2 filhas pequenas. Então, várias situações, não só de falta de dinheiro, mas também de ter dinheiro em lugar errado. Uma amiga minha com 90 mil reais na conta corrente.
Aí ela me contando a história. Menina, aí o gerente tirou o dinheiro da minha conta, eu me desesperei. Bota meu dinheiro de volta. Eu falei, menina, o dinheiro na conta corrente desvaloriza. Tem que investir esse dinheiro. Não, deixa meu dinheiro lá que eu quero ficar olhando pro meu dinheiro, que eu morro de medo. Eu falei, Jesus. Então, esse monte de coisa foi nascendo a necessidade e o desejo de ensinar. Porque ensinar é algo meu. E eu fui... Gente, então quer dizer que eu não era a única perdida financeiramente. Muitas colegas médicas. Então, em 2018, antes do marketing, eu comecei a ensinar amigas próximas. Sabe como era? Quando surgiu a chamada de vídeo no WhatsApp, eu liguei para as minhas amigas médicas e falei, gente, vou ensinar vocês. E aí fui ensinando por uma chamada de vídeo. Só que elas não se interessavam muito. Eu me interessava para ensinar, elas não se interessavam para aprender. Em 2019, quando surgiu o negócio do marketing digital, o que era legal era, eu queria ensinar e quem queria aprender, vinha. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí a metodologia surgiu, por quê? Porque eu fui ensinar as minhas amigas. E eu fui organizar a minha mente, do tanto de coisa que eu tinha aprendido, eu fui organizar a minha mente para poder passar aquilo para elas numa ordem que eu gostaria de ter aprendido, da ordem que era importante. Com o meu dom de lecionar, porque eu acredito que isso é um dom de Deus, realmente eu ouço isso muito das minhas alunas. Suzana, tu tem um dom, uma facilidade, é incrível. Com esse dom de lecionar, eu criei a metodologia, voltada para médicas que não existia, que era o que eu gostaria de ter aprendido. Então, assim, surgiu a metodologia. Quando eu fui preparar a metodologia para o meu curso, aí sim, eu falei, gente, a primeira coisa que a médica precisa entender é que a mentalidade de investidora é o que tem que ser a base para que ela consiga progredir financeiramente. É uma mentalidade de investidora. Tu acha que a maior problemática é essa que tu encontra com as médicas? Com certeza. É a mentalidade de investimento? Não só de investimento, mas uma mentalidade de riqueza. Porque existe uma mentalidade de pobreza e uma mentalidade de riqueza. Isso tem no livro, se eu não me engano, Os Segredos da Mente Milionária. A mentalidade de pobreza e a mentalidade de riqueza. Não tem nada a ver com se você tem dinheiro ou não. Por quê? Porque hoje multimilionários começaram pobres, do zero. Como é que eles se tornaram multimilionários? Porque eles eram pobres, sem dinheiro, com mentalidade de riqueza. Médico é o contrário. É uma pessoa que ganha muito bem, mas que tem uma mentalidade de pobreza. Por quê? Porque ela pega todo o dinheiro dela e só usa para coisas que não trazem frutos. Então, ela está o tempo todo trocando de carro, financiando um carro, financiando uma casa. Cara, é verdade. E trabalhando muito, e dando plantão para comprar um celular novo, um iPhone de 10 mil reais, e dá o que para o filho, e leva o filho para não sei onde, compra bolsa, e está sempre um supermercado que ela não olha nem o que ela está comprando, nem o preço, não dá realmente valor. E eu falo para elas, o que é a tua vida rica por essência? Na verdade, o que é a tua riqueza? E Suzana, é incrível que o meu irmão aqui sabe com propriedade. A galera trabalha demais, as médicas trabalham muito, e às vezes a vida familiar é conturbada, os filhos, você não conhece os filhos, você cria os filhos, às vezes a médica, às vezes ela ali como mãe não conhece os filhos. Né? E o tanto de médica hoje que não tem filho? Por quê? Porque ela diz, como é que eu vou ter filho? Caraca, mano. Porque assim, tu é cristão. A gente acredita muito na família. Demais. A família pra gente é algo, né, muito importante. E mesmo, eu não estou falando de quem não sonha em ter filho, porque a gente sabe que tem mulheres que não sonham em ter filho, mas as que sonham em ter filho, aquele sonho vai descendo adiado, por uma rotina de trabalho insana, por uma vida financeira desorganizada. Eu já fiz mentoria, GFT, com uma jovem casada, chorando na minha frente, assim, chorando, porque ela queria ter filho, mas ela não tinha coragem de ter filho tão endividada como ela estava.
Ela devia mais de 300 mil reais Meu e ela não Deus. tinha coragem de ter filho. O marido dela nem sonhava nessa dívida que ela tinha. E com certeza ele já estava assim, sim, vamos ter filho. Ela não tinha coragem nem de contar para ele a situação e nem de abrir para poder ter filho, entendeu? Meu Deus. E isso é comum demais. E aí a gente entra no algo muito mais profundo do que a gente pensa do superficial do investir, entendeu? Porque quando eu falo o que é a sua vida rica por essência, é o que é realmente riqueza para você. Porque se eu te botar no peso e te colocar numa balança, você prefere 1 hora com o seu filho ou você prefere comprar uma bolsa? Você vai dizer, cara, eu prefiro 1 hora com meu filho. Mas é hipocrisia. Porque na vida real... Porque na vida real não é o que ela escolhe. Na vida real, o que ela escolhe é comprar uma bolsa. E ir lá pro plantão trabalhar para pagar a bolsa. Cara, Você entendeu? É verdade. Então, no peso, você prefere comprar comida. Comida que eu falo, não o supermercado, não. Mas comprar um iFood, comprar não sei o que, e tá lá, se matando de trabalhar. Você prefere ter um carro bom parado no hospital? Você prefere ter uma casa boa, mas dormir no hospital? Você prefere... Então, essa briga, né, de construir uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade investidora e uma mentalidade de alguém que preza pela vida rica por essência, porque quando a gente fala de riqueza, parece que a gente só está falando de bens materiais e não é. Então, eu estou falando de uma construção da compreensão da vida dela, de que é uma riqueza de verdade. Certo. Tem pilares, assim, essa vida com riqueza, tem fundamentos para isso? Supondo, tem 4 fundamentos essenciais para isso ou não? Não, eu não considero que há 4 fundamentos. Há pilares na nossa vida, Certo. né, que você tem que analisar. Isso existem muitas ferramentas. A roda da vida, por exemplo, é uma delas. Entendi. E a roda da vida, ela analisa os pilares da sua vida. Então, entra o pilar espiritual, o pilar filhos, o pilar conjugal, o pilar social, financeiro, o seu pilar da saúde. Então, se eu não me engano, são 9 pilares. Certo. Em que você olha e analisa como que você se sente. Aqueles pilares da sua vida são, na verdade, a sua riqueza. Só que cada pessoa considera algo diferente, né? O que é o seu pilar espiritual? Talvez para você é diferente do que é para mim. Né? Então, Entendi. eu me sinto rica quando espiritualmente eu estou assim. Você se sente rico espiritualmente quando você está de outro jeito. Entendi. Com os meus filhos, eu me sinto rica quando eu dou tempo para eles. Você, eu me sinto rico quando eu faço alguma outra coisa. Então, cada um tem que entender o que é a sua própria riqueza. E quando eu mostro isso para elas, elas começam a refletir sobre todos os comportamentos de vida. Porque muitos médicos moram num lugar muito caro, para mostrar para a sociedade uma coisa que eles nem valorizam tanto. Parece que as outras pessoas valorizam mais do que você. Eu moro de aluguel. E eu fui muito pressionada para comprar uma casa. Falei, gente, mas para que eu vou comprar uma casa? Sabe? Para eu me matar de trabalhar. Eu comprei 2 terrenos no loteamento aqui. Comprei 3. Murei, aterrei, vou construir minha casa. Essa casa, menina, a planta dessa casa tinha coisa. E quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, faz sentido. Isso é realmente uma riqueza importante para mim. Isso vai me aproximar do que eu considero riqueza, ou vai me distanciar do que eu considero riqueza. E aquilo ia me distanciar do que eu considero riqueza. Porque riqueza para mim é eu ter tempo para ir para minha academia, eu ter tempo para fazer uma leitura, eu ter tempo para estar com meu esposo, com meus filhos, eu ter tempo para ir... E eu ia ter que morrer de trabalhar. Falei, não, isso não é riqueza para mim. Para alguém, eu preciso ter... Para outra pessoa me ver como rica, eu preciso estar andando no carro do ano, eu preciso estar numa casa maravilhosa, mas eu não estou me sentindo rica. Então, esse primeiro pilar, assim, para mim, é o que mais vai mudar. Tá? Certo. E depois vem a parte dos objetivos, de você entender suas metas, de você saber quanto que precisa guardar para aposentadoria, e várias outras coisas. Vem o pilar de controle financeiro, porque aí você começa a olhar para a sua vida, quanto eu ganho, quanto eu gasto, para onde o meu dinheiro está indo realmente. As médicas não sabem.
sabe? Elas vivem no automático de ganhar, Pagar a conta e pagar pronto. conta e querer dar o melhor para as pessoas que estão ao redor dela e querer dar o melhor para ela, mas ela não enxerga que isso é um Cara, é ciclo verdade. que leva elas para muito longe da riqueza verdadeira. Então, esse controle financeiro é fundamental. E depois vem o investimento. Olha o trajeto que nós fizemos para dar até agora, dizer assim, agora eu estou pronta para investir. Então, o que as pessoas fazem? Querem aprender a investir. Cara, se não tem esse fundamento anterior, não adianta. Então, por isso que a metodologia do SavMed, ela é tão profunda, porque ela trabalha muito... Não é só te ensinar algo ali referente à bolsa de valores. Não. É Não, pra não, vida não. mesmo. É algo que você vai levar. A Bolsa de Valores é fantástico, é maravilhoso você ver o seu dinheiro trabalhando por você. As médicas todas têm potencial de ser multimilionárias, sabe? Porque uma médica que ganha 20 mil reais, o ideal é que ela investisse 4 mil por mês. Então, 20% do que ela ganha todo mês deveria ir para os investimentos, isso eu ensino. E 4 mil reais investido todos os meses, durante 20 anos, isso te dá, assim, uns 4, 5 milhões ou até mais, né? Estou fazendo uma conta superficial aqui. Só que se você multiplicar 4 vezes 240, né? Se você fizer essa conta, não dá 5 milhões. E esses 5 milhões vieram da onde? Vieram do seu dinheiro trabalhando por você. Que é exatamente isso que eu ensino. O que eu faço? Você vai se tornar uma médica investidora que coloca o seu dinheiro para trabalhar por você. Só que para isso você tem que ter uma mentalidade de riqueza, você tem que ter objetivos bem traçados, você tem que ter um controle financeiro ideal e saber onde colocar esse dinheiro. Entendido. Nesses... São quantos anos de SavMed, Suzana? 6 semanas. Não, o curso, né? Mas assim, são quantos anos que vocês fazem? Janeiro de 2020 foi quando ele nasceu. 2020, então, 3 É anos. a idade da minha filha. É bem a idade da minha filha. A gente tem 3 Tem anos. 3 anos e meio, mais ou menos. Nesses né? 3 anos são mais de 1.700 médicos. Me conta, assim, pra gente caminhando pro final, histórias de pessoas que vocês já transformaram. Uma foi essa ontem que eu tô te falando, né? Que, cara, colega, 42 anos, tantos anos de formado, não tinha nada de dinheiro investido. Tem histórias de colegas, assim, com 800 mil reais, em que o gerente do banco investe por ela, muito mal investido. Quando ela descobriu, ela me mandou uma mensagem, assim, eu tô me sentindo burra, eu tô me sentindo enganada, eu tô frustrada, eu tô revoltada, sabe? Assim, uma sensação de, meu Deus, todo o meu trabalho nas mãos de uma pessoa que não estava interessada no meu crescimento. E histórias de médicas de 20 anos de formada, confiando no marido. O marido simplesmente deu um pé na bunda, deixou ela endividada e sumiu com o dinheiro. Caraca. De gerente do banco falar assim, olha, graças a Deus, porque só você que não sabia. E histórias, assim, diversas, de mudança. Tem uma última história aqui da turma de março, que eu faço o evento gratuito e eu falo para elas assim, ó, separa 200 reais para investir essa semana. Eu vou te ensinar a investir com 200 reais. A colega médica falou assim, eu não tenho 200 reais. Não tenho nem de onde tirar. Porque eu falo assim para elas, você é médica, 200 reais você tem. Ela falou, eu não tenho 200 reais. E aí, com todo o processo de venda, ela entrou no SavMed. Ela entrou no meu curso. Beleza. Com 1 mês e meio, ela saiu de zero, de cheque especial, para 12 mil reais. Aí eu falei assim, não, mas peraí, como é que você fez isso? Ela falou assim, eu saí vendendo coisa que eu não usava dentro de casa. Eu saí correndo atrás de dinheiro meu que estava perdido, de consulta, de reembolso de plano de saúde, porque o médico, ele recebe, tanto se ele atender particular, ele recebe reembolso, ele recebe glosas perdidas, porque plano de saúde glosa alguns atendimentos, né? Você atende e ele bloqueia aquela consulta, diz assim, olha, essa consulta aqui não passou porque não está preenchido tal coisa. E aí o médico perde aquilo se ele não correr atrás. E ela saiu correndo. Atrás de dinheiro perdido, ela saiu de zero para 12 mil reais na conta corretora.
Ela entrou em março. Hoje, ela tem 70 mil reais investido. Então, assim, para uma pessoa que não tinha nada, ela não tinha 200 reais para investir. Caraca, ela tem mais ou menos, assim, na base de uns 4 empréstimos. Um que acaba agora em agosto, outro que acaba em dezembro desse ano, tem um que acaba em julho de 2025, outro em julho de 2026. Mas ela faz sobrar dinheiro todos os meses. Ela tem uma vida financeira alinhada, mas ainda pagando, né, as dívidas e organizando. Agora, você imagina o que isso vai representar na vida dela no futuro. A gente sabe o que representa na vida dela atualmente, que é, ela tem mais tranquilidade, ela sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, e isso deixa elas mais fortes. Mas no futuro, daqui a 20, 30 anos, quando ela precisar reduzir a carga de trabalho, ela vai ter essa segurança do dinheiro dela estar investido e estar pagando os horários que ela não tem que ficar, como existem outros médicos, né, que precisam dar plantão e nessa época que precisa reduzir a carga de trabalho por conta da velhice, né, da incapacidade. Um episódio da live de ontem, dessa colega médica que o filho dela de 12 anos pagou o curso por ela, que eu não contei, que ela falou que no dia que eu abri a vaga para o meu curso, que ela falou assim, gente, eu preciso desse curso, ela teve uma urgência e ela precisou fazer uma cirurgia, né? Ela foi submetida a uma cirurgia de retirada da vesícula, né? Então foi uma cirurgia por vídeo, não é aquela aberta, aquela cirurgia que vai com os furinhos, né? Mas ela voltou a trabalhar com 2 dias. Com 2 dias, ela ficou deitada 2 dias após uma cirurgia de vesícula. E ela voltou a trabalhar com 2 dias. Porque precisava Porque ela não tinha dinheiro. E aquilo ficou na cabeça dela, gente, eu preciso desse curso, ele precisa desse curso. Até que chegou esse momento do filho dela encontrar ela chorando. Então, olha que situação. A médica não tem dinheiro para ficar uma semana deitada após uma cirurgia. Você acha o que ela recomendaria para um paciente dela? Você tem que passar uma semana deitado. Ela faz o quê? Volta a trabalhar com 2 dias. Eu tive uma apendicite, voltei a trabalhar com 5 dias, porque eu também não tinha dinheiro. Isso aconteceu comigo. Eu sei o que é voltar de uma cirurgia para trabalhar com 5 dias de pós-operatório. E ela voltou com 2. É loucura. A pessoa se torna escravo Total. do ofício, da profissão, né? Cara, eu quero fazer 2 perguntas pra gente caminhar pro final. A primeira é se teve alguma coisa que a gente deixou de falar, Suzana. Se a gente deixou de... O Sidney tá mais calado desse eu falei mais hoje, né, amor? O Sidney tá mais calado, ele tá mais pensativo. Eu tentei colocar os momentos do lançamento. Não, é porque eu falo demais mesmo. Não, mas Suzana, eu vou te falar, é chato fazer um podcast com uma pessoa que não fala. Cara, é chato demais. É massa, é quando fala. Porque o nosso, não, se o podcast é pra pessoa falar, puxa aqui, fica... Mas assim... ponto. Tem alguma pergunta, algo que a gente não falou do SabeMed, da doutora Suzana, que é interessante a gente colocar aqui? Tem muita coisa. Tô me lembrando agora, tem muita coisa. Assim, toda essa trajetória, para quem não entende, eu não exerço a medicina mais como fonte de renda, né? Então, eu trabalho de voluntária. E muita gente fala, então não amava a medicina? Então ela não gostava da medicina, se ela não exerce mais? Se eu não amasse mesmo, eu nem pisava mais em lugar nenhum, né? Só que, cara, quando você acredita em Deus, nos projetos de Deus, você é guiado. E quando eu lancei meu curso, nós lançamos nosso curso em janeiro de 2020, ninguém imaginou que uma pandemia aconteceria em março. Então, quando veio a pandemia, eu estava com uma bebê de 2 meses de vida, que para todo mundo foi punk, né? Todo mundo lembra como foi aquele momento. E Deus me deu uma doença. Deus me deu uma doença em março de 2020. Eu tenho uma doença autoimune. E uma doença autoimune, para quem sabe, uma doença autoimune, ela baixa a tua imunidade tanto que você corre risco de vida. E numa pandemia, isso é piorado 1000 vezes. Para você ter uma ideia do quanto minha doença foi no olho da pandemia, a médica passou hidroxicloroquina para eu tomar. E eu não achava. Porque todo mundo estava o quê? Comprando e estocando, né? Sim. Eu não achei para comprar. precisava tomar. E eu precisava tomar. Eu me lembro que eu ligava nas farmácias chorando, pedi para todo mundo que conhecido em toda a região, ninguém achava mais. Então, o que é que Deus fez com que eu fizesse?
fique em casa mais do que todo mundo. Você vai se isolar mais do que todas as pessoas. Porque eu já ia voltar a trabalhar. Eu trabalhava no hospital particular aqui, que eu fazia parte da equipe. Então, eu não podia abandonar a equipe, porque eu já estava 3 meses sem trabalhar e a equipe precisava de mim. Eu já ia voltar. Aí, a minha reumato me deu 60 dias de afastamento. Aí, eu entrei no meu seguro, recebi o seguro, a reumato me deu 60 dias de afastamento, fiquei em casa. Cara, após 60 dias, tu não tem noção o que aconteceu com o Savimed. Explodiu. Explodiu. No Brasil afora. Explodiu. Então, tal que tem muita aluna do Sul, Sudeste, né? Nossas alunas, a maioria delas são Sudeste, São Paulo, Rio, Minas. Nossa maior audiência. E o Savimed explodiu. Caraca, mano. Então, financeiramente, eu não precisava mais da medicina. Isso é importante salientar. E a pandemia demorou muito a acabar. E eu tinha uma doença autoimune. Então, eu não me sentia segura para voltar. Eu tinha muito medo de voltar. E aí eu falei, olha, vou cancelando. Eu pedi exoneração do concurso. Eu saí do hospital. Eu saí do consultório. Eu saí de todos os lugares que eu trabalhava. Caraca. Entendeu? Suzana. Então, quando é missão de Deus, acredita, confia, porque vai dar certo. Vai dar certo. Indicação de livro. Eu tenho um livro. Podia até trazer. É isso aí, é isso. Não, Pois eu pensei que tu ia indicar outro livro. Eu falei, rapaz, ela vai ter que indicar o livro dela. Eu tenho um livro, Como Ser uma Médica Investidora. Onde a pessoa compra? Pode ser no meu link da bio, tem lá. Doutora Investidora. No Instagram, @doutora investidora, DRA Investidora. Lá no link da bio tem nosso canal, tem todas as nossas programações. Como Ser uma Médica Investidora. É um livro simples, fala sobre esses pilares que eu falei, mudança de mentalidade, falo muito sobre investimentos, o que é uma taxa básica de juros, o que é uma inflação, quais são os investimentos principais, enfim. Ou o livro que eu li e que para mim fez muita diferença foi o Pai Rico, Pai Pobre. Lá no comecinho, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, foi que eu falei assim, meu Deus, tudo que eu estou fazendo está errado. Né? E foi o primeiro livro que trouxe essa mudança de mentalidade, e daí em diante começou a minha sede por aprender e, consequentemente, ensinar. Certo. O que a gente... tem mais outra indicação? Não, eu acho que as duas São principais essas, né? são essas. Mas o que a gente pode esperar da doutora investidora, do Sidney, para os próximos anos aí, daqui para frente? Nós temos um plano traçado que é ambicioso, mas só que é de acordo com o nosso ideal, que é chegar em 100% das médicas do país. A gente traçou esse plano já tem um tempinho já, e o nosso foco é isso. E a gente está em quantos por cento? 300 mil médicas no país hoje. Nós temos 1.700 alunos. E assim, não necessariamente todas precisam se tornar nossas alunas, mas todas precisam entender como cuidar do dinheiro, como investir, não deixar na mão de ninguém. Caraca. E por isso E entender o que é uma produz, vida rica por essência. por Né? isso que a gente produz conteúdos diariamente gratuitos na rede social, né? Então, por isso que é um trabalho muito lindo. Quem não quer investir, cara, tá lá o conteúdo. A gente faz lives de conteúdo extremamente importantes. Lives, assim, de aulas mesmo, toda terça-feira, né? Nas 7h37, que ela denomina Classe Doutora Investidora, que é onde ela dá uma aula sobre um tema. Cara, gratuito. Tá lá. Né? Então, para quem quiser um acompanhamento maior, a gente oferece esse acompanhamento maior, que é o curso de finanças para médicos, chamado Savimed. Entendido. Supondo, mas se eu tenho um dinheiro investido, um capital lá na minha conta, eu sou uma médica, não sou uma médica, mas assim, até a médica lá que tem 500 mil reais lá na conta dela, e ela precisa de uma mentoria, uma assessoria mais premium de vocês. Tem isso? Tem algo? Vocês oferecem um produto nessa pegada? Ou é somente o curso? Não, tem o curso, nós temos o Savimed. Certo. Temos uma mentoria de organização financeira para quem quer algo mais voltado para a sua organização financeira. Temos uma mentoria de investimentos trimestral e temos uma mentoria de investimentos anual. Porque eu falo para as colegas, você pode ser assessorada, isso não tem problema nenhum, desde que você entenda. Entendido. Porque hoje, infelizmente, o assessoramento de investimento ele tem muito conflito de interesse.
Então, muitos assessores hoje, eles te oferecem um investimento porque ele é comissionado. Então, imagina só, Jefté, você está entre a cruz e a espada, entre oferecer o melhor produto para a médica ou colocar comida na mesa da sua família. Então, o cara, ele, infelizmente, ele precisa ser bem comissionado. E, às vezes, entre o melhor investimento e o que paga a melhor comissão, ele acaba empurrando a médica para o que paga a melhor comissão. E esse investimento não é o melhor para a médica, não condiz com o perfil dela, nem com a realidade dela. A última mentorada que eu tenho, uma das que eu tenho da mentoria de investimento anual, que é o Saviplat, ela saiu de uma rentabilidade de menos 44 para mais 120. Por quê? Ela era assessorada, até hoje ela tem 1 milhão e um pouco investido, mas estava tudo desorganizado. E ela começou a dizer, isso eu não quero mais que faça desse jeito, eu quero que faça assim. Porque ela entendeu agora, ela entende qual ativo que é mais, o ideal, como é que funciona. Saiu de menos 44 para mais 120. Ah, o assessor não sabe investir? Não é que ele não sabe. Só que o conflito de interesse faz com que ele comece a oferecer um monte de produto que para ele é muito bom. Nem sempre vai ser o melhor para a carteira dela. Certo. Entendeu? Galera, Sidney, quero agradecer vocês mais uma vez pela disponibilidade, pedir perdão por alguma coisa que eu tenha acontecido e tal. Peço perdão mesmo e vou dizer novamente e repetir, já falei pro Sidney, tenho falado constantemente para ele e vou falar para você também, senhor. Estou aqui para servir vocês, caso eu possa servir, sei carregar alguma coisa, sei vender e tal, tô aqui à disposição. Tô contigo onde tu for pra onde tu Só for. falta tu pedalar agora. Só falta pedalar, né? Eu só volto pedalar. Bora! Eu vou aprender. Cara, eu mandei arrumar. Assim, já é pra ter arrumado já minha bicicleta. Não é minha, do meu irmão, tá lá em casa, que ele é ciclista. Mas justamente por depois que a gente teve aqui o nosso primeiro encontro, aí eu falei assim, cara, eu vou... Tá bem influenciado, né? Então, assim, quero agradecer vocês, me dispor aqui pra vocês, qualquer coisa que vocês precisarem. Cara, tamo aqui, bora pra cima. Tô muito feliz, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Cara, o podcast, o Pode Engajar é isso, é falar com gente que faz acontecer, que tem histórias incríveis. E esse casal aqui tem uma história incrível. Conheci ela através de um anúncio, era para ter falado isso no início. Eu te conheci através de um anúncio no Instagram que tu fez em frente ao Aracati Office. E eu, no tempo, eu trabalhava como assessor de marketing lá em um escritório. E eu falei, cara, essa mulher é bem daqui, fazendo um anúncio. Vou mandar um direct aqui pra ela. Eu falei assim, rapaz, tal, tu não precisa de alguém aí não pra trabalhar contigo e tal. No lançamento ela falou, ô, meu amigo, meu esposo é que trabalha. Esse dia ela falou assim, ô, meu amigo. Ela mandou um áudio pra mim. Cara, massa, mas o meu esposo já trabalha comigo e tal, BBB. Eu falei, não, mas assim, tu aceita participar de um podcast? Aceito. Vamos sim, vamos na hora. E foi daí que surgiu a oportunidade de vocês estarem aqui. Então, assim, muito obrigado. Espero que vocês tenham conhecido mais aí a doutora Suzana. Compartilha esse conteúdo, manda no grupo da família, manda para quem gosta de empreender. E, cara, vem com a gente. É isso aí, tá acabando mais o Pode Engajar. Tchau, tchau, galera. Falou!